Sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. Esse é um dos lemas de um dos mais importantes poetas da história da União Soviética, Vladimir Mayakovsky. E esse lema se tornou uma das bases para o movimento de arte, que se tornou um dos mais duradouros, influentes e importantes do século XX. Esse movimento se chama realismo socialista. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o realismo socialista, só que de uma maneira um pouco diferente do que a gente costuma ver por aí. A gente vai conversar e tentar entender por parte daqueles que o conceberam e, a partir dele, produziram. Para quem não sabe, o realismo socialista foi a vertente artística oficial endossada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É realismo nesse caso porque é uma arte que se propõe a representar e interpretar a vida, olhando ela por meio das relações sociais. E é socialista porque se baseia em uma relação direta entre o artista e a tentativa ativa de construir ali um novo momento histórico, uma nova sociedade, que no caso é o socialismo. É arte colorida pela experiência da classe trabalhadora e sua vontade pela construção do socialismo, mostrando aquela nova sociedade, aquela nova realidade da forma mais positiva possível. Porém, meus camaradas, para entender essa estética a gente vai ter que voltar um pouco. A arte sempre é um reflexo de quem a produz, seu tempo, seu local, sua classe e sua condição. Não sendo diferente disso, o realismo socialista é um reflexo de tudo aquilo que acontecia durante o início do século XX. Ele surge com uma forte influência de todas as grandes mudanças sociais que aconteciam por ali. Dentre essas mudanças, a gente pode comentar as crises econômicas, sociais, políticas, contradições internas, intercapitalistas e intracapitalistas que aconteciam ali, em todo o mundo, mas principalmente na Europa. Mas esse tema que mais influenciou foi, com certeza, a ascensão de uma classe trabalhadora mais politicamente consciente. Tem uma citação muito boa do Marx no Manifesto do Partido Comunista, que é: se há uma modificação na situação dos homens, em suas relações sociais, em sua existência social, haverá também uma modificação em suas ideias, em suas concepções, em suas noções, numa palavra, em sua consciência. Que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a produção material. O realismo socialista é, portanto, o reflexo na arte da luta política e social pela vitória do socialismo. É muito importante lembrar também que antes de se tornar a estética oficial patrocinada pelo governo soviético, que só foi acontecer em 1934 durante o primeiro congresso dos escritores da União Soviética, o realismo socialista já vinha surgindo aos poucos desde meados do século XIX, no então Império Russo, e assim como qualquer evento sociocultural, ele foi se consolidando e se moldando ao longo do tempo. Durante o século XIX, todo mundo eurocentrado caminhava para um padrão nas artes, tanto na literatura quanto nas artes visuais, que era representar as relações sociais de uma maneira mais realista, de uma maneira mais fidedigna, mais próxima da realidade de fato. E isso ficou conhecido como realismo. Na Rússia isso não foi diferente. A partir da década de 1860, esse realismo que buscava retratar as relações sociais passou a também criticar essas relações sociais, de vê-las de uma maneira mais crítica, e isso se tornou com o nome criativo de realismo crítico, que passou a ser uma coisa muito comum entre os escritores russos daquele momento, mas também caiu muito no gosto do público leitor russo. Nesse período também ficou bastante em alta um debate sobre qual seria a função social da arte, que para alguns escritores como Chernyshevsky e Dolgopolov seria uma função de conscientizar e educar as pessoas sobre os problemas da sociedade. Isso estava mais forte na literatura. Nas artes visuais, uma coisa que também ficou bem alta nesse período foi o movimento dos artistas itinerantes, conhecidos na Rússia como peredvizhnik. Desculpa pela pronúncia provavelmente errada. Eles atuavam contra as imposições da academia e a arte, por meio deles, começou a ser de acesso muito mais popular do que era até então. Os escritores do realismo crítico naquele momento influenciaram muito o movimento revolucionário que estava crescendo com força na Rússia. E sabe o Chernyshevsky, que eu mencionei mais cedo? Ele escreveu esse livro aqui, que acabou influenciando bastante um certo cara que eu diria que teve uma importância na Revolução. Saltando um pouco no tempo, é nas primeiras décadas do século XX que esse realismo passa a dar um passo a mais. O realismo que, a princípio, buscava representar as relações sociais, depois no realismo crítico passa a representar uma crítica dessas relações sociais, agora passa a sugerir um novo modelo social que teria a solução para esses problemas capitalistas. Essa sociedade alternativa seria então chamada de socialismo, e esse movimento de arte seria posteriormente nomeado de realismo socialista. Já o papel social da arte passa a ser também um papel político da arte, por isso a institucionalização do método.
Então, a função social de educar e conscientizar se alia com a função política de formação de um novo homem de uma nova sociedade. Como vocês talvez já imaginem, não foi uma coisa que surgiu assim de uma vez e todo mundo fazia. No começo da União Soviética existiam muitas formas de artes e muitos grupos que eram financiados pelo governo, pelo Narkompros, que é o equivalente ao nosso Ministério da Cultura. Antes do realismo socialista se consolidar como método oficial, como a vertente artística do socialismo soviético, havia um debate muito grande sobre qual seria a arte socialista, qual seria a arte que representaria essa nova sociedade. Existiam muitos grupos de artistas que tinham opiniões diferentes, entre eles a Prolet Cult, os Vikutemans, a Associação dos Artistas da Rússia Revolucionária, os Construtivistas Produtivistas e a Sociedade dos Artistas de Cavalete. Só que todos esses grupos, todas essas diferentes sociedades e entidades se fundiram em 1932 e todas elas juntas passam a se tornar a União dos Artistas. E ao contrário do que muita gente acredita, na época que isso aconteceu, isso foi muito bem visto pela grande maioria dos artistas envolvidos, porque eles viam isso como uma maneira de diminuir e cessar esse conflito que era, eu imagino, bastante inconveniente. É então que, com grande parte dos artistas estando de acordo com aquele discurso e iconografia, em 1934, o realismo socialista é promulgado como método oficial da União Soviética. Agora, para falar da arte soviética como um todo, a gente tem que entender muito bem 3 conceitos que era a base da arte e da crítica naquele momento. Esses conceitos são klassovost, narodnost e partinost. Desculpe novamente pela pronúncia. O klassovost é o caráter de classe que toda obra carrega, consciente ou não. Enquanto houver luta de classes, enquanto houver contradições de classe, isso será refletido na arte. Já o narodnost é o caráter popular que as obras de arte carregam. Esse caráter popular vai se manifestar de diferentes formas em cada região e tempo. Porém, para os soviéticos, o que faz com que uma arte seja popular, que inclusive é uma descrição bastante abrangente, é estar conectada com os interesses do seu povo e estar dialogando também com as questões mais progressistas de seu tempo, aparentando inclusive muitas vezes ser à frente dele. Na história a gente não gosta muito de usar esse termo de uma coisa estar à frente de seu tempo, e nesse momento as pessoas não diziam de fato isso, mas era como se a coisa estivesse, porque como ela está dialogando e está em contato com as coisas mais progressistas de seu período, ela acaba aparentando estar à frente dele. Mas é importante saber que é uma impressão, não é algo que de fato acontecia, nada nunca está à frente de seu tempo. Além disso, uma arte verdadeiramente popular precisa ser compreensível e acessível para todo o povo. Uma arte que não é acessível para as massas é também, portanto, ruim. Por último, a gente chega no partinost, que é onde esses 2 primeiros conceitos vão se juntar. É a utilização consciente da arte para sua função política, de acordo com as políticas do partido e os interesses da classe trabalhadora. Mas agora, então, depois de toda essa contextualização, quando se trata da estética, visualmente, do que se trata o realismo socialista? Pois é, o realismo socialista ele não vai ter um conjunto de regras muito mecânicas de como se deve produzir, mas ele dá uma linha geral do que deve ser encorajado em determinadas circunstâncias. Além disso, o realismo socialista também abrange todas as formas de arte, se manifestando de maneira adequada a cada gênero. Também é importante lembrar, o realismo socialista, assim como qualquer outra coisa na história, progride com o tempo. O realismo socialista dos anos 30 não é o mesmo realismo socialista dos anos 80, 90 ou de agora. Assim como ele também varia de acordo com o país. O realismo socialista soviético não pode ser simplesmente transplantado para outro lugar qualquer. Isso não funcionaria, isso não faz sentido com a proposta e a intenção desse movimento. Mas para tentar explicar melhor alguns desses direcionamentos, eu peguei algumas resoluções soviéticas de diferentes anos, diferentes momentos, para a gente tentar entender como ele funciona, porque é um movimento que tem uma conceitualização um pouco embaçada, não é uma coisa muito direta. Quando a gente vê, a gente consegue até reconhecer, mas não é como outros movimentos artísticos que têm um método de aplicação. Isso não acontece aqui. Tem um método de discurso, mais do que de aplicação. E a aplicação é basicamente que esse discurso consiga ser passado. Quando se trata da literatura, como estabelecido no primeiro Congresso dos Escritores da União Soviética de 1934, o realismo socialista exige do autor uma verdadeira e historicamente concreta representação da realidade em seu desenvolvimento revolucionário. Além disso, essa representação artística também deve ser combinada com a tarefa de educar os trabalhadores no espírito do comunismo. Na música,
Como descrito na mensagem do Comitê Central ao segundo Congresso de Compositores da União de 1958, o método do realismo socialista exige dos compositores soviéticos uma luta contra o refinamento estético, o individualismo e o formalismo sem vida, assim como com o primitivismo naturalista da arte. É esperado do músico soviético refletir a realidade em imagens comoventes, belas, poéticas, permeadas de otimismo e elevada humanidade. O pathos da construção é o espírito do coletivismo. Isso distingue a visão do soviético dos demais sobre o mundo. A luta contra o refinamento estético, contra essa academia que se impõe acima com esse refinamento, é uma coisa muito recorrente no realismo socialista. Estar contra essa imposição acadêmica e refinada. É difícil buscar outras palavras senão as que ele já usa. Na arquitetura, adotado só depois da morte do Stalin, a mensagem do Comitê Central ao segundo Congresso dos Arquitetos da União de 1955 descreve: desenvolver e multiplicar as melhores tradições nacionais na arquitetura clássica dos povos da URSS. O realismo socialista é incompatível com as técnicas formalistas, cegas cópias de modelos arquitetônicos de épocas passadas ou atitudes negligentes para o patrimônio arquitetônico. Simplicidade, pureza de forma, aparência externa atraente e economia de design, além de atenção à funcionalidade. Essas são as características base da arquitetura soviética. Nas artes visuais, uma das principais características é uma tentativa constante de representar a realidade de forma profunda e atualizada, mas isso não pode de forma alguma ser confundido com uma arte fotográfica ou naturalista. O realismo socialista não busca uma técnica perfeita que consiga reproduzir na arte algo próximo da fotografia, tá longe disso. Eles eram inclusive contra isso. O que precisa ser realista, usando o termo utilizado, não são as proporções e a imagem, mas sim as relações sociais representadas ali. Isso pode ser percebido em quase qualquer obra. A preocupação com o naturalismo nunca foi uma prioridade no realismo socialista. É muito comum ouvir que o chamado stalinismo matou a arte por obrigar que todos os artistas ali produzissem de acordo com os interesses do partido. No entanto, muitos dos artistas ali tinham para si essa mesma concepção da função social e política da arte. Um discurso de um famoso romancista soviético, Mikhail Shokholov, representa isso muito bem. Os nossos furiosos inimigos noutros países dizem que nós, autores soviéticos, escrevemos de acordo com os ditames do partido. Mas o fato da questão é um pouco diferente. Cada um de nós escreve de acordo com os ditantes do seu coração, mas todos os nossos corações pertencem ao partido e ao povo, a quem servimos com a nossa arte. O realismo socialista e seu discurso se expandiu para o mundo inteiro, focado logicamente nos países socialistas. Na Alemanha Oriental ele foi muito forte, na Coreia Popular ele é forte até hoje, na China, e enfim. No Brasil ele não teve muita força. É possível comparar e ver semelhanças, principalmente estéticas, nas obras do Portinari, talvez, indo um pouco mais para trás, do Almeida Júnior, mas o realismo socialista simplesmente não poderia e não pode acontecer no Brasil, porque ele é um movimento artístico que só funciona em uma sociedade em transição, no modelo socialista de transição para o modelo comunista. É impossível que ela ocorra em um país que ainda se encontra no modelo de produção capitalista. Então, não é nem que seria forçado, é que não faz sentido. Toda a proposta do realismo socialista é entender que agora a sociedade está em um novo momento que deve ser exaltado, que deve ser continuado e evoluir para que, enfim, chegue no lugar que todos esperam. Em uma sociedade capitalista isso não é possível, então eu acho que isso tem que ser reforçado. Nos países capitalistas, inclusive, ele repercutiu bastante, só que de uma forma muito negativa. No México ele teve uma posição muito forte, no próprio Brasil ele era um dos temas principais de discussão, só que isso tudo é tema para outro vídeo. Eu sou o Koba e eu espero que tenham gostado.